continua Emmanuel a dizer: não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Então, de novo, temos aqui esta ideia de destruição, não é? Como vamos lidar com algo que termina? Porque é isto que muitas vezes, e agora voltando aqui ao campo íntimo, a guerra que estabelecemos, quando parece que estamos em guerra, não é? As coisas não estão bem, estamos em guerra com o mundo, podemos entrar, não é? Porque se algo acontece em que nos sentimos varridos pela dor, pela partida de alguém, por uma situação que consideramos impensável acontecer na nossa vida, é como se algo importante dentro de nós estivesse sendo varrido e totalmente destruído e consumido, Emmanuel nos diz para que não nos entreguemos ao pessimismo em circunstância alguma. Coisas acontecem nos nossos relacionamentos, seja com conhecidos ou desconhecidos, que muitas vezes nos deixam em choque e ficamos mesmo naquele impasse de como lidar com a vida a partir de agora. Ou como lidar comigo a partir de agora, quando eu mesmo me pego arrependido de algo que eu tenha feito, em que num primeiro momento eu posso ter justificado o meu erro, mas agora a minha consciência me acusa. Quer dizer, como eu posso continuar? E esta é uma dor muito difícil de se lidar, porque se eu tenho alguma coisa, uma guerra, aspas, com o outro, eu posso optar pelo quê? Vou me afastar, não vou me expor a esse confronto, porque ainda não sei pacificar tão bem quanto gostaria. Mas e quando isso acontece dentro de nós? Para onde vamos? Porque para onde formos, vamos nos levar juntos. Não é? Muitas pessoas podem dizer, vai fazer uma viagem, espairece. Qual o problema? Eu posso estar do outro lado do mundo, mas eu vou estar comigo. Né? O meu alvo de insatisfação. Vemos isso acontecer muito em casos de reencarnação. Quando a pessoa reencarna, esquece do passado, mas reencarna com os seus sentimentos. Não é? É por isso que quando encontramos alguém de uma encarnação passada que gostamos, sentimos aquela simpatia natural. Também se encontramos alguém da nossa encarnação passada, com a qual tínhamos grandes diferenças, temos um sentimento de incômodo com aquela pessoa. Cristina, então toda vez que eu tenho sentimento de incômodo com alguém é por causa disso? Não. Não existem regras nas questões espirituais. É uma coisa interessante. Porque, às vezes, a Roberta pode parecer imensamente com a pessoa da outra encarnação com a qual eu era muito, vamos dizer assim, não amiga. E, inconscientemente, ela me desperta aquela. E eu posso ficar, assim, de graça, de mal com a Roberta. Não sei por que eu não fui com a cara dela. Porque isso pode estar lá atrás. Então, não vamos ser simplistas. Pode ser? Pode. Mas não tem que ser. Não é? Porque existem outros motivos para que também hajam sentimentos de incompatibilidade. Não é? Então, é a questão de nós reencarnarmos com sentimentos de culpa. Como é que eu percebo se uma pessoa, ou eu, tenho grandes sentimentos de culpa com relação ao passado? Quando eu não me permito ser feliz, vivo me sabotando, parece que eu fico... Sabe aquela pessoa que se diz que tem dedo podre? Está sempre fazendo coisas que acabam resultando no mal para si mesmo. O nome disso pode ser o quê? Autopenitência. Por quê? Porque eu não posso ser feliz. Eu me sinto culpada e, como culpada, lembrando lá, não é? Da trilogia com a qual passamos séculos da doutrina católica, que é o quê? Pecado, culpa, penitência. Então, se eu reencarno com um sentimento de culpa profundo, o que vai acontecer? Eu vou ser feliz? Eu me permito ser feliz? A culpa deixa. Culpa
é um sentimento inútil. Inútil. A culpa não constrói nada. Já o arrependimento constrói tudo. Errei. Né? Porque eu não pequei. Se eu pequei, a coisa começa a ficar mais pesada. Tudo é uma questão de semântica, mas essa semântica arrasta o quê? Pensamentos e sentimentos. Tá? Então, eu errei. Eu tenho esse sentimento de que, caramba, parece que eu não posso ser feliz. E, às vezes, eu preciso fazer uma autoanálise para perceber isso, porque, às vezes, não é tão fácil. Às vezes, os outros percebem e dizem assim, mas você já percebeu que parece que você não pode ser feliz? Você está sempre promovendo mal para você mesmo? Você está sempre parando quando estava começando a melhorar? E aí, pum, cai de novo. O que está acontecendo? Então, pode ser isto. Sentimentos de culpa. E eu preciso dizer para mim mesmo, peraí. Mas eu reencarnei. Se eu reencarnei, é porque Deus disse o que para mim? Foi mal, né? Você já viu que foi mal? Está arrependido? Aí a gente vem. Porque a culpa vem por quê? Porque a pessoa sabe que agiu mal. Isso é bom no sentido de que vamos nos arrepender? Então, muitas vezes nós nos preparamos no mundo espiritual para, apesar da culpa, virmos imbuídos da reparação. Precisamos conversar conosco mesmo para isso. Mas se eu fiz algo errado, do qual me culpo, preciso entender que este erro não pede culpa. Este erro pede arrependimento para a construção de uma reparação. Simples assim, e é isso que Deus quer de nós. Ele nos favoreceu com a reencarnação, não para que nós ficássemos assim, nos autoflagelando, e sim para, munidos desse sentimento nobre, que é o arrependimento, o reconhecimento do erro, porque isto, o orgulho, muitas vezes dificulta-nos, durante muitos anos, que possamos realmente dizer, eu errei e me arrependo do meu erro. Porque tem gente que reconhece que errou, mas diz o quê? Fiz, e se eu puder, eu faço de novo. Está arrependido? Não está. Sente culpa? Não sente. Porque ainda defende o erro. Ainda não chegou naquele do cair em si. Então, a culpa, ela vem com uma alma arrependida. Só que, em vez de abraçar a reparação, abraça a penitência. Não posso ser feliz, não sei porquê, parece que eu não me permito ser feliz. Então, vamos conversar conosco mesmo. Errei, todo mundo que está nesse mundo. Não tem como, é um mundo de provas e expiações. Então, nós erramos, ponto. Precisamos nos esforçar o quê? Para errar cada vez menos e que os nossos erros vão aumentando no espaçamento. Né? Nós não vamos fazer com que eles desapareçam pura e simplesmente. Então, na medida que erramos, vamos reconhecendo. E eu disse que não ia fazer de novo, porque estamos o quê? Atentos. Mas eu errei, não podia errar, e agora? Eu não podia ter errado. Não interessa se a gente podia ter errado ou não. Interessa que a gente errou. Não vamos entrar em juízo de valor, vamos trabalhar os fatos. Os fatos eu não queria ter errado, mas eu errei. Pronto. E agora? O que eu faço diante disso? Já reconheci que foi um erro. Me arrependo? Sim, me arrependo. Eu não queria fazer de novo. Então, eu preciso tomar mais atenção e começar a desacelerar para prestar atenção no que eu falo. Primeiro no que eu penso, porque tudo começa aqui, no pensamento. Os pensamentos vão o quê? Alimentar as emoções, que alimentam de novo, retroalimentam pensamentos. Então, se eu estou... De repente, eu pensei assim, poxa, fulano fez aquilo comigo. Se eu sou uma pessoa que ainda não pacifiquei, aquilo me irrita. Né? E aí, a minha irritação mais alimenta o pensamento, que vai cada vez mais repetir aquilo, mas não podia ter feito isso comigo, foi um absurdo, tá pensando que é o quê? Um passa a alimentar e o monstrinho vai crescendo. Aí fica difícil não acontecer uma guerra, mas não entre países, mas entre corações, entre pessoas.